O sedentarismo é a falta ou ausência de atividades físicas. Uma pessoa é considerada sedentária quando não consegue gastar, no mínimo, 300 calorias por dia. Acredita-se que 46% da população brasileira seja sedentária. Ainda, estima-se que o sedentarismo esteja relacionado com quase 14% das mortes no Brasil. Se você está nessa situação, você precisa de uma palavra urgente. Olá, que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Palavra Urgente. Tema de hoje, sedentarismo. Que coisa boa de se falar, hein? Sedentarismo. Será que tem mais de um tipo de sedentarismo? Eu já vim para esse programa preparado para falar para você que se você tem levado uma vida sedentária, fisicamente falando, você deve despertar e despertar hoje. Assim que esse programa terminar, você deve se levantar, você precisa se erguer e tomar uma atitude radical que vai de fato fazer a diferença na sua vida. Eu tenho falado, o brasileiro tem vivido mais, né? Tem vivido mais, aí vem as reformas, aposentadoria, vamos fazer o brasileiro trabalhar um pouco mais. Vamos dar aposentadoria daqui a tantos anos. Quer dizer, o brasileiro tem vivido mais, mas será que o brasileiro tem vivido com mais saúde? Porque só ter longevidade não vem o caso. É bom envelhecer, todos irão envelhecer, todo mundo quer viver um pouco mais, mas viver com saúde. Porque para que viver tanto, mas sem saúde? Concorda comigo? E quando esse sedentarismo leva a pessoa à enfermidade? Eu não estou falando daquela barriguinha, né? Eu não estou falando daquela gordurinha. Estou falando daquela pessoa que já se entregou. Aquela pessoa que diz que para ela não tem mais jeito. Não é o caso, talvez, desse personagem aqui, do livro de João, capítulo 5. Mas a Bíblia diz que havia um homem preso numa situação há 38 anos. Pelo que nós entendemos, Jesus tinha 33. Morreu com 33, se batizou com 30, pelo que nós entendemos. Mas esse homem estava com 38, então quer dizer, antes de Jesus nascer, o homem já estava naquela situação. E nós daqui a pouquinho nós vamos estar falando deste homem. Talvez para ele não dava. Ele era paralítico. Mas quantas pessoas estão tão sedentárias que nem mesmo a igreja, ela vai mais. Ela sempre diz, hoje não vai dar. Hoje não vai dar, hoje eu estou cansado. Amanhã eu vou. E amanhã ela não vai na igreja. Depois de amanhã eu vou. Mas ela também não vai. Deus entende, Deus sabe, Deus está comigo, Deus está conosco em todo lugar, então eu acho que eu não preciso ir na igreja. É aí que mora o perigo. Que Deus está em todos os lugares, isso é verdadeiro, porque Ele sabe todas as coisas. Tanto que no livro de João, capítulo 5, a palavra de Deus diz que Jesus foi a Jerusalém e estava rolando uma festa ali, né? Aquela festa tradicional, anual. Aquela festa já vinha, todo ano tinha aquela festa, todo ano. Mas aquele ano ia ser diferente. Jesus não estava ali para ir à festa. Jesus estava ali para tirar uma pessoa de uma vida de sofrimento. Jesus está aqui para te tirar também dessa vida de sofrimento. E esse homem, juntamente com tantos outros necessitados, esperavam que um anjo viesse mexer as águas e o primeiro que tocasse naquela água, era uma tradição, seria curado. É claro que eu nunca vi na Bíblia um só testemunho de que alguém foi curado tocando naquela água. Mas João não quis falar sobre isso. João quis dizer, João explorou o que Jesus fez. Jesus olhando para aquele homem, vendo que ele já estava naquela situação por muitos anos, 38 anos, Jesus faz essa pergunta para ele. Queres tu ser curado? E essa é a pergunta que Deus está fazendo para você hoje. Jesus está te perguntando também. Você quer deixar esse sedentarismo espiritual? Você quer a sua cura?
Você quer vencer esse sedentarismo? Jesus só deu uma ordem. Levanta-te. Toma teu leito e anda. Acabou o seu sofrimento. E hoje o seu sofrimento também acaba. É só você aceitar o convite de Jesus para se levantar, se erguer. E eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Se você está nessa situação, você precisa de uma palavra urgente. Eu sou o pastor Osmar Silva. Fique comigo nesse programa. Vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho eu volto concluindo essa palavra tão abençoada de Jesus. Não saia daí, eu volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Palavra Urgente. Eu quero mais uma vez frisar o nosso endereço, porque sexta-feira é um dia de oração muito forte na nossa igreja. Em todas as igrejas da graça de Deus, é forte a oração de sexta-feira. Eu vou estar pregando, eu vou estar orando forte por você. 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e também às 7 horas da noite. 9, 15 e 19 horas. Rua Nanere, 2058, em frente à estação de trem do bairro do Riachuelo. É muito fácil de encontrar. Eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza. Jesus, ele quer mudar. Aquilo que está de errado na sua vida, aquilo que tem paralisado você, Jesus, ele quer mudar. Natal está chegando, não está? Você quer ter uma mudança? E o fim do ano também está se aproximando. Você quer ter uma virada? Se você quer ter uma virada, né? Se você quer ter uma virada na sua vida, então você precisa se levantar. Você não pode continuar prostrado. Erga-se, como Deus falou para Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé, que falarei contigo. Se você quer uma mudança na sua vida, aproveita, afinal do ano está chegando aí, e não faça como alguns, né, fazem. Amanhã eu começo uma dieta. A dieta espiritual você tem que começar hoje. Se amanhã você vai comer mais ou menos, tá. Mas a dieta espiritual você precisa começar hoje. Falando em dieta espiritual, nós temos algumas perguntas aqui. Eu quero ver se eu consigo ajudar essas pessoas. Deixa eu pedir à produção para colocar aqui a primeira pergunta. Daqui a pouco eu volto com a mensagem. Primeira pergunta. Tenho recomendação médica para fazer atividade física, mas tenho preguiça. E agora? E agora? Agora você precisa se erguer. O programa de hoje está combatendo, né? Essa vontade de ficar prostrado. Se você quer uma mudança na sua vida, não tem outra coisa que você deva fazer. Nós hoje estamos falando de João, capítulo 5. Por 38 anos, esse homem estava ali sentado esperando. Eu sempre fico curioso com relação a esse homem, porque a Bíblia diz aqui no livro de João que ele não tinha ninguém para levá-lo à água. E só o primeiro que tocasse nessa água, quando o anjo vinha movimentar essa água, era curado. E o que me impressiona era, eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo, mas ainda não tive resposta. Ele não conseguia chegar à água em primeiro lugar. Mas ele ia ao banheiro, porque ele não estava naquela situação, 38 anos, sem ir ao banheiro, sem comer, sem beber. Às vezes, nós ficamos paralisados em determinadas situações, simplesmente por causa da preguiça. Não digo que é o caso dele, ele era um paralítico, mas você não é paralítico. Se você ainda hoje clamar o nome de Jesus, você certamente sai dessa. Agora, o interessante nessa pergunta é que o médico recomendou exercício físico. E a pessoa declara o seguinte: a preguiça não deixa. Será que não vai chegar um ponto em que ela vai querer, mas já não vai mais poder? Então se erga, vença essa preguiça enquanto é tempo. Vamos então para a segunda pergunta? Eu não gosto de fazer qualquer atividade física,
não gosto de esporte nenhum. Jesus, tenho 15 anos, é normal? Claro que não. Claro que não é normal. Se não gosta de fazer exercício, o que deve gostar de fazer? Se a pessoa não é chegada a uma caminhada, a um esporte, qual que é a tendência? Deixa eu até falar uma coisa aqui, que nós falávamos no primeiro bloco. Você quer envelhecer. Um dia você vai envelhecer, claro que vai. O curso natural da coisa é essa. Mas envelhecer com doenças, envelhecer cheio de problemas, não é uma boa. Mas preste atenção no que eu vou falar para você. Você que nos mandou essa pergunta. Fala com seus pais, porque eles também são responsáveis por você. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela for grande, ela não vai se arrepender. Quando ela crescer, ela não vai se arrepender. Você só tem 15 anos. Mas se você tiver 60, 70, a palavra é a mesma. Levante-se, exercite-se, busque treinar o seu corpo. Aliás, falando em treinar o corpo, quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Ou a preguiça de ler a Bíblia tem também te envolvido? Você começa a ler um capítulo e já nos primeiros versículos você abre a boca e fala, Deus, o Senhor sabe que eu estou cansado, amanhã eu leio. E amanhã você não vai ler. Porque essa coisa, esse sedentarismo, essa preguiça vai te impedir até mesmo de chegar no céu. Tem mais uma pergunta, produção? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Só pensa em fazer ginástica para ficar bonita. Bem, pelo menos você tem uma motivação. Não penso na saúde. Estou ficando vaidosa demais? Bem, pelo jeito é do sexo feminino. Eu não vejo problema nenhum em cuidar do corpo, pelo contrário. Eu creio que todos devem cuidar do corpo. Todos devem. E quando eu brinco a respeito daquela barriguinha saliente, vai que é o que a esposa gosta, né? Vai que é aquilo que a esposa gosta, a barriguinha saliente. Vai que a própria pessoa se acha mais charmosa, mais bonita com aquela barriguinha saliente. Mas aí vem a resposta à pergunta. O mais importante não seria a saúde? O mais importante não seria a saúde? Jesus, ele até diz isso. A vida é mais importante, né? O seu corpo é mais importante do que a roupa. Me lembro uma vez que eu estava gravando um programa e eu falava de uma coisa que aconteceu comigo lá na África. Teve uma pessoa que entrou no culto e eu estava pregando, a família deixou esta pessoa ali no banco, ele sentou ali para ouvir a pregação, e eu estava pregando cura, pregando salvação. Para resumir essa história, antes de eu terminar o culto, essa pessoa veio a falecer. E quando eu olhei para aquela pessoa, né, morta, porque eu nem percebi que horas que ele morreu, estava envolvido na pregação, eu fiquei pensando, o terno mais caro do mundo, com a etiqueta mais valiosa, o que ia adiantar para aquele corpo? Estava morto. Tudo que ele fez na vida para embelezar o corpo, agora já não valia de nada, porque ele estava morto. E aí é nessa hora que eu digo para você, respondendo a pergunta, Jesus falou para esse homem o seguinte, levanta, toma o teu leito, vai para casa, sai dessa prostração. E é isso que o Espírito Santo está falando conosco nesse programa. Eu não sei qual é a sua luta, mas hoje Cristo está falando para você, levante-se, saia dessa prostração. Seja ela física, seja ela espiritual, é hora de você se erguer, é hora de você se levantar. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu quero voltar fazendo uma oração por você.
Você que tem levado uma vida sedentária, espiritualmente ou física, eu quero te ajudar com uma oração. Tá certo? Prepare o seu copo com água, eu volto depois desse break. Já, já, estou de volta orando por você. Muito bem, já estamos de volta. Eu já estou aqui com o meu copo com água e eu quero orar por você. Espero que você tenha preparado o seu copo com água também. Esse momento é para você se erguer, para você se levantar. Esteja você aonde estiver, agora é hora de você se levantar, porque chegou a hora de nós falarmos com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, entramos em Tua presença com essa oração em favor daqueles que estão prostrados, fisicamente, espiritualmente falando. Talvez essa pessoa que me assiste já perdeu a fé de que ela pode ser curada desse câncer, já perdeu a fé de que ela pode se erguer financeiramente. E o diabo tem falado com ela que o melhor é ela dar cabo da própria vida. Esse empresário que perdeu a empresa, perdeu o título que tinha, perdeu casa, quem sabe perdeu até a família. Meu Deus, eu oro por ele agora. Eu oro por esta pessoa que está desempregada, que tem batido em muitas portas e não tem encontrado solução. Abre os olhos dela, Pai, porque a porta já está aberta. Foi o Senhor que disse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E o Senhor ainda afirma que ninguém pode fechar. Na verdade, a porta já está aberta, mas os olhos estão tão fitos no fracasso que ela não consegue ver, não consegue se levantar, ela não consegue pensar que tem solução. Então eu oro para que esses olhos sejam abertos. Eu oro para que ela seja curada desse sedentarismo espiritual ou físico. Eu oro para que esse mal saia. E eu digo ao espírito imundo, em nome de Jesus, solta a mente desta pessoa agora. Libera ela agora. Eu estou exigindo. Espírito que está oprimindo, sai com essa depressão, com essa opressão. Vai embora em nome de Jesus e não volte mais. Ó Deus, eu abençoo esse copo com água. E tenho certeza que quando ela beber, ela vai sentir-se energizada, poderosa, vai se erguer, vai se levantar e vai vencer essa batalha. Eu abençoo a todos, eu abençoo esse copo com água, em nome de Jesus, e você diz amém. Beba o seu copo com água. Diga graças a Deus. Isso mesmo, graças a Deus. Levante-se, não se prostre nunca mais. Tem solução sim. Não caia na mentira do diabo. Tem jeito para o seu problema, seja ele qual for. Eu aguardo por você, Rua Ana Nery, 2058, bairro do Riachuelo, ou em qualquer igreja internacional da graça de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. No conozco todo, mucho menos sé lo que vendrá. No me preocupo, tengo un Dios en quien puedo confiar. Y si en el camino algo inesperado sucediera, voy a mantener el sueño y sacar lecciones para aprender. No importa el dolor.